Olá, vamos direto ao ponto porque hoje a gente tem uma missão incrível: desvendar a verdadeira planta baixa de um dos sistemas de pensamento mais influentes de todos os tempos. A gente vai explorar a rigorosa base epistemológica construída por René Descartes. E olha, não vamos só jogar algumas ideias soltas no ar, não. Vamos realmente observar a arquitetura meticulosa que Descartes elaborou para estabelecer verdades das quais ninguém pudesse duvidar. É literalmente um processo fascinante de demolição e reconstrução total do conhecimento. E aí, pensem comigo, como é que alguém pode ter certeza absoluta de alguma coisa? Quero dizer, a gente aceita tanta informação no nosso dia a dia, mas e se tudo isso for uma ilusão gigante? Essa é a grande questão do ceticismo. Só que para Descartes, o ceticismo não era só uma pedrinha no sapato. Na verdade, ele pegou essa dúvida e transformou numa ferramenta metodológica radical. Foi o motor que ele usou para arrasar o terreno das ideias que já existiam. A ideia era clara: buscar um solo firme, sem espaço para absolutamente nenhuma sombra de incerteza. Para guiar esse nosso mergulho, a gente vai se ancorar na análise acadêmica do Luiz Fernando Biasoli. Estudando a fundo as meditações metafísicas, o Biasoli argumenta de forma muito contundente que o método de Descartes não é só uma dicasinha de organização, sabe? Pelo contrário, é a necessidade fundacional absoluta para se chegar à verdade. É simples. Sem aplicar o método de forma rigorosa, a estrutura inteira simplesmente desmorona. Então, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar por 6 pilares essenciais. 1. A centralidade do método. 2. A via analítica. 3. A primeira certeza. 4. O garantidor epistemológico. 5. Alma e corpo. E, finalmente, 6. A certeza matemática. E, um detalhe crucial: a gente precisa seguir exatamente essa ordem de raciocínio para descobrir a verdade, do jeitinho que Descartes planejou. Bom, passo número 1. A centralidade do método e como derrotar o ceticismo. Para vencer o ceticismo, jogando o jogo dele, o método usa uma dúvida extrema, a famosa dúvida hiperbólica. A tática aqui é fazer uma verdadeira faxina mental, rejeitando qualquer opinião que tenha o menor ou mais minúsculo motivo de incerteza. Como Biasoli destaca, o método não é secundário, ele é a conditio sine qua non. Sabe o que é isso? É aquela condição totalmente indispensável para fundamentar a verdade. Sem esse filtro radical para criar um alicerce firme, não tem como fazer ciência. A lógica é: se alguma coisa sobreviver a essa peneira toda, então isso sim vai ser a nossa base inabalável. Vamos para o passo 2. A via analítica, a verdadeira ordem da descoberta. Aqui, Descartes deu uma guinada ousada e rompeu com a tradição filosófica da época. Ele decidiu seguir a seres rationum, a ordem das razões, no lugar de só organizar por temas. É isso que a gente chama de via analítica. Em vez de jogar regras e dogmas prontos na nossa cara como a via sintética faz, a via analítica pega a gente pela mão e mostra o caminho exato de como a coisa foi descoberta. É genial porque permite que quem está acompanhando as meditações sinta que está descobrindo a verdade por conta própria. E como esse fluxo funciona na prática? É como subir uma escada. A gente parte daquilo que é o mais fácil e acessível e vai subindo sem pular degraus, indo para as ideias mais complexas. Em latim, eles chamam isso de a faciliborius ad difficiliora. É uma corrente de razões lógicas bem amarradas, garantindo que não fique nenhum abismo no meio do caminho sem uma ponte para atravessar. O que nos leva ao passo 3, o cogito, o nosso alicerce inabalável. Agora a coisa fica tensa. Chegamos no limite máximo da dúvida radical, a hipótese do gênio maligno. Esse é o teste de resistência definitivo do método cartesiano. Imaginem só, e se no lugar de um Deus bom, existisse um ser todo-poderoso, uma espécie de gênio cósmico, focado 100% do tempo em enganar a gente? Sobre essa paranoia extrema, até a matemática básica, tipo 2 mais 2 são 4, poderia ser só um delírio implantado na nossa cabeça. Caramba, o que sobraria de verdade num cenário absurdo desses? E a resposta é a famosa primeira verdade, o cogito. Pensem bem. Mesmo que esse gênio maligno gaste toda a sua energia para me enganar, o simples fato dele estar me enganando prova que eu existo. Afinal, para duvidar, eu preciso pensar. E para pensar, eu preciso existir como res cogitans, uma coisa que pensa. É um fato puro, de consciência, que vem muito antes da gente sequer ter certeza se o mundo lá fora existe de verdade. Indo agora para o passo 4, o garantidor epistemológico, ou como escapar da armadilha do instante. Descobrir o cogito é um baita de um triunfo. Mas, na nossa arquitetura, ele tem um problema estrutural. O cogito é meio precário em relação ao tempo. Ele só é verdade absoluta naquele exato instante em que você está pensando. Parou de pensar?
a certeza some. Então, para construir uma ciência permanente que dure no tempo, a gente precisa de uma ponte. Segundo a análise de Biasoli sobre Descartes, essa ponte é Deus, mas um Deus perfeito e que não engana, que entra na história para garantir que a nossa memória funcione e que as verdades que a gente entendeu ontem continuem sendo verdadeiras hoje. Passo número 5. A distinção real entre a res cogitans e a res extensa. Com essa base metafísica bem firme, surge o famoso dualismo cartesiano, uma separação bem nítida entre duas coisas. De um lado, a res cogitans, que é a nossa alma, a mente, algo que pensa, mas não ocupa o espaço no mundo físico. Do outro, a res extensa, que é o corpo material, que tem tamanho, volume, mas não tem a capacidade de pensar. E como o Basiolho aponta, separar o mundo mental do mundo físico desse jeito é exatamente o que permite que a gente consiga fazer uma leitura puramente matemática e objetiva da natureza. Para deixar isso bem visual, as próprias meditações trazem um argumento incrível. Pense num corpo físico. Pela sua própria natureza material, ele pode ser cortado, dividido em pedaços, né? Dá para amputar um braço, uma perna. Mas tenta imaginar cortar a sua alma, o seu espírito, pela metade. Na verdade, rasga essa ideia, é logicamente impossível. A mente age por inteiro quando sente ou pensa. E essa impossibilidade absoluta de ser dividida prova que a mente e o corpo são duas realidades inteiramente diferentes. Chegando ao nosso sexto e último passo, a matemática e o modelo de certeza. Finalmente alcançamos o teto da nossa construção, as ciências exatas. Foi aquela separação cirúrgica entre matéria e espírito que nos permitiu olhar para o mundo usando só a lógica. A aritmética e a geometria lidam com formas e números que a nossa mente concebe com uma clareza gigantesca. São puras evidências. Mas prestem atenção, é só quando a gente junta essa evidência lógica com a perfeição de Deus, esse fiador das verdades eternas, que a matemática deixa de ser apenas uma ideia clara e vira ciência absoluta. Literalmente, toda a física que Descartes propôs depende totalmente desse alicerce metafísico para parar em pé. O que nos deixa com uma reflexão final no mínimo instigante. Quando a gente acompanha essa ordem inteira de descobertas, fica claro que o prédio gigantesco da ciência não flutua no ar. Para Descartes, confiar na própria mente exigia uma garantia divina perfeita para não cair no caos do ceticismo. Agora, olhando para o nosso mundo hoje, rodeado por uma vastidão de tecnologias que dependem da ciência exata, se a validade de tudo isso ainda depende da nossa mente funcionar direito, o que atua como garantidor definitivo das nossas faculdades cognitivas hoje em dia? Com essa provocação na cabeça, a gente encerra a nossa análise da impressionante arquitetura da certeza de Descartes. Até o nosso próximo mergulho pelo conhecimento.